Olá pessoal, olá meus queridos, minhas queridas. Essa semana, por muitas razões, é uma semana diferente. É uma semana totalmente atípica. Você há de convir comigo. Nem eu, nem você, nem o mais idoso desse país, nem a mais tenra criança passou por uma semana como essa. É semana de Páscoa. Mas a pandemia está aí. E a pandemia vem e traz um rastro de morte, de dor, de despedida, de lágrimas, de sofrimento. É uma semana completamente atípica. As pessoas estão sofrendo, o nosso povo, os nossos compatriotas estão sofrendo, hospitais lotados, UTIs lotadas. Por isso eu gostaria de pensar no tema A Última Semana da Vida de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, que privilégio poder chamá-lo de Pai. Que privilégio, ó Deus, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor nunca foi pego de surpresa por nada. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão internados, entubados nas UTIs. Oramos por aqueles que perderam seus entes queridos. Oramos pelos médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras. Oramos pelas pessoas que trabalham nos serviços essenciais, que estão trabalhando nos supermercados, os policiais, nas empresas elétricas, no serviço de água e esgoto, e tantos outros, ó Deus, que estão nos servindo nessa época. Nós te louvamos e te bendizemos. Pedimos que o Senhor nos conforte o coração agora. Conforte o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso agradecimento ao Eduardo e à Márcia pela assessoria técnica. Muito obrigado. A última semana da vida de Jesus. Eu quero pensar o que aconteceu em cada dia da Semana Santa, começando pelo domingo. A semana conhecida como a Semana Santa. É a semana que Jesus entra em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus passou seus últimos dias, seus últimos momentos com os discípulos. Instituiu a ceia, foi crucificado e ressuscitou. Essa semana, para nós que somos discípulos de Jesus, que somos cristãos, foi muito importante, é muito importante, porque foi nela que Jesus finalizou a sua missão de salvar o mundo. Eu quero começar pelo domingo que antecedeu o domingo da ressurreição, o domingo conhecido como Domingo de Ramos. Nesse dia, Jesus entra em Jerusalém triunfalmente. Todavia, diferente dos grandes generais romanos, que entravam nos seus corcéis, nos seus cavalos alazões imponentes, Jesus entra montado num jumentinho. O povo todo se ajuntou para dar boas-vindas e muitas pessoas colocaram ramos e mantos no chão diante de Jesus. A multidão aclamou Jesus como o Messias, o Salvador prometido por Deus. No final do dia, Jesus sai de Jerusalém e vai dormir na cidade vizinha de Betânia. Na segunda, terça e quarta-feira, Jesus ensina em Jerusalém. Nos próximos dias, depois daquela entrada triunfal, Jesus entrava em Jerusalém de manhã, depois saía ao fim da tarde para dormir em Betânia. Durante o dia, ele ensinava o povo no templo sobre o reino de Deus.
Então, logo na segunda-feira, no caminho para Jerusalém, logo de madrugada, Jesus vê um pé de figo, uma figueira, e ele vai procurar frutos ali e não encontra. E ele amaldiçoa aquela figueira porque não tinha fruto. Depois, Jesus entra no templo, expulsa os mercadores, acusando-os de tornar a casa de Deus em um mercado, em um lugar de ladrões. À tarde, ele volta para Betânia e aquela figueira amaldiçoada tinha secado completamente. Durante esses 3 dias, a segunda, a terça e a quarta-feira, Jesus tem essa rotina. Durante o dia, ele vai debatendo com os líderes religiosos, vai ensinando várias coisas importantes e à tarde ele volta para Betânia. Nesses dias, ele explicou sobre a ressurreição e sobre qual era o maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Contou parábolas sobre a salvação e o fim dos tempos, explicou sobre o pagamento de impostos, disse quais seriam os sinais do fim dos tempos, profetizou sobre sua morte e ressurreição. Foi nesta última semana, nesses últimos segunda, terça e quarta-feira, que Jesus fala a respeito do sermão das últimas coisas, que está registrado lá nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Os líderes religiosos começaram a se sentirem extremamente ameaçados com os ensinamentos de Jesus. E a sua popularidade, que tinha subido, Jesus era o assunto do momento. Se fosse hoje, ele estaria em primeiro lugar nas redes sociais naquela semana. Por essa razão, durante aqueles dias, os líderes religiosos, sacerdotes e autoridades de Israel procuraram uma forma de matar Jesus. Foi nesse tempo que foi nesse tempo que Judas se ofereceu para trair Jesus em troca de 30 moedas de prata. Já era então a quarta-feira e Jesus iria dormir a sua última noite de descanso ali naquela cidade de Betânia. E eu fiquei pensando, aquela seria a última noite que Jesus iria descansar. Ele sabia o que iria acontecer com ele 2 dias depois, na sexta-feira. O que será que ele poderia ter sonhado naquela última noite de sono? Jamais nós saberemos disso. Só quando nós morrermos, estivermos lá na presença de Jesus, talvez poderemos perguntar isso para ele. Mas certamente ele sabia que aquela noite, da quarta para a quinta-feira, seria a última vez que ele teria uma noite de descanso ali naquele lugar, ali em Betânia. Na quinta-feira, essa quinta-feira era o dia de celebrar a Páscoa judaica. Seguindo as instruções de Jesus, os discípulos prepararam uma sala e se reuniram com ele para o jantar da Páscoa. Antes do jantar,
Jesus lava os pés dos discípulos. Ele, que era o Senhor, lava os pés dos seus servos. Ensina aos seus discípulos a humildade. Ensina aos seus discípulos que eles deveriam servirem uns aos outros. É naquela noite da quinta-feira que ele vai dizer aos seus discípulos: façam isso que eu estou fazendo. Não sejam nunca orgulhosos, soberbos, vaidosos. Sejam mansos e humildes, como eu sou. Enquanto eles comiam, Jesus toma o pão, dá graças e reparte-o com os seus discípulos. Ele fez a mesma coisa com o vinho. Jesus explicou que o pão simbolizava o seu corpo e o vinho, o seu sangue, que em breve iriam ser dados pelos seus discípulos e pelo pecado do mundo inteiro. Ele ordenou que tomassem esses símbolos para lembrar de sua morte até que ele viesse novamente. Foi assim, nesta noite da quinta-feira, que Jesus institui a Santa Ceia. Jesus também avisou, naquele mesmo jantar de despedida, que um dos 12 apóstolos iria traí-lo. E naquele instante, ou logo em seguida, Judas sai para entregar Jesus às autoridades. Jesus, ainda naquela noite, previu que os outros discípulos iriam abandoná-lo e também que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. No fim daquele jantar, eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsêmani. Jesus foi orar e convidou os seus discípulos para orarem. Ali, Jesus soa sangue, antevendo o seu sofrimento no Calvário. Jesus passa algum tempo em oração, se preparando para o que viria. Alguém pode dizer assim: mas houve pessoas que já sofreram mais do que Jesus. Absolutamente ninguém. Fisicamente, pode ser que algumas pessoas sofreram já muito mais que Jesus, mas o sofrimento de Jesus era um sofrimento moral e espiritual. Ele sente em sua alma o peso dos pecados de todo mundo. Imagina você, quando você tem alguma culpa, quando você tem algum sentimento de culpa no seu coração, você não sofre. Todos nós sofremos, eu sofro, você sofre. Agora você imagina você sentir a culpa, o pecado do mundo inteiro no seu coração. Nesse sentido, o sofrimento de Cristo é singular e indescritível. Então Judas vem com os guardas para prender a Jesus. De início, os discípulos tentaram lutar. Pedro puxa da espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, mas depois todos fugiram, deixando Jesus sozinho. Jesus então foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Já era a madrugada da sexta-feira. Durante a noite,
E amanhã da sexta-feira, Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, foi interrogado pelo governador Pôncio Pilatos e por Herodes. Ele foi insultado, espancado, chicoteado, humilhado. Os guardas romanos colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça e ridicularizaram-o, chamando-o de rei dos judeus. Eles batiam no seu rosto, davam tapas no seu rosto e perguntavam: quem foi que te bateu? Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Judas, por sua vez, quando viu o que tinha feito, quando viu o que cometeu, ele vai e se suicida. Pedro, que estava seguindo Jesus de longe, mas quando foi confrontado por ser um dos seus discípulos, ele nega Jesus 3 vezes. Então o galo canta e naquele instante Jesus olha para Pedro e os seus olhares se cruzam e no olhar de Jesus, Pedro cai num pranto inconsolável. Pilatos viu que Jesus era inocente e tentou livrá-lo, mas viu que a multidão estava se revoltando. Talvez, para evitar mais violência, Pilatos decide condenar Jesus à crucificação, apesar de ser e saber que Jesus era inocente. Jesus então vai em direção ao Calvário, a sua via crucis, e Jesus é crucificado. Veja que Jesus é crucificado por volta do meio-dia da sexta-feira, junto com 2 ladrões. O céu vai ficando escuro e uma tempestade se avizinha. Cerca das 3 horas da tarde, Jesus morre e naquele momento houve um grande terremoto. O véu do tempo se rasga de cima a baixo. Jesus profere a sua última e enigmática frase: tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que Jesus estava dizendo? Tudo que eu podia fazer, tudo que eu tinha que fazer pela salvação da humanidade, eu terminei aqui nesse sacrifício. Quando ficou confirmado que Jesus realmente estava morto, ele é sepultado em um lugar próximo, numa sepultura nova, numa pedra. Uma grande pedra é colocada na entrada e todos vão embora para cumprir o sábado. Vem o sábado onde o túmulo é guardado, sábado de silêncio e dor. O sábado era um dia de descanso obrigatório para os judeus. Então, os discípulos ficaram em casa. Sábado é o símbolo da dor e do silêncio. Aqueles que perdem seus entes queridos, logo no outro dia sentem esse silêncio, a ausência do seu ente querido, a dor, a saudade da perda. Os discípulos também estavam impactados, entristecidos.
Os sacerdotes falaram com Pilatos e tiveram a permissão para colocar um destacamento de soldados para guardar o túmulo de Jesus. Para ainda maior segurança, a pedra foi lacrada. Portanto, os discípulos não teriam nenhum jeito, nenhuma forma de roubar o corpo. Mas depois do Calvário, depois do sábado do silêncio e da tristeza, rompe o domingo da esperança, é o domingo da ressurreição. Logo de manhã cedo houve mais um terremoto. A pedra é removida do túmulo e um anjo aparece. Os guardas ficam cheios de medo e fogem e vão contar tudo aquilo para os sacerdotes. Eles são subornados para dizerem que eles tinham dormido e que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Algumas mulheres que tinham vindo completar as tradições de sepultamento do corpo viram um anjo e o túmulo vazio e foram contar aos apóstolos. Porém, no caminho encontram Jesus e este fala com elas. Quando ouviram tudo, Pedro e João foram ao sepulcro e viram que estava vazio. Jesus também apareceu a 2 discípulos que estavam caminhando entristecidos para Emaús. Depois, ao final daquele domingo, ele aparece a todos os discípulos que tinham se reunido e estavam trocando histórias sobre o que tinha acontecido naquele dia. Depois de uma semana de grandes eventos e uma terrível desilusão, Jesus estava vivo novamente. A morte tinha sido vencida. Ele tinha ele tinha cumprido a sua missão. Ele pagou pelos pecados do mundo na cruz e venceu a morte. Por causa do que aconteceu na Semana Santa, todos nós podemos ser salvos pela fé em Cristo Jesus e termos a vida eterna. Jesus, então, passa 40 dias com os discípulos e com a sua igreja. E antes de ser assunto aos céus, ele dá aquela ordem, a grande comissão aos seus discípulos. Ele diz: vão pelo mundo inteiro e vão pelo mundo inteiro e preguem o evangelho. Vão pelo mundo inteiro e façam discípulos de todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Semana difícil, semana de dor, semana de morte e despedida. Mas domingo é o dia da ressurreição. É o dia da esperança. É o dia de nós renovarmos a nossa fé. Domingo é o dia em que a morte foi vencida e aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Essa é a consolação do meu e do seu coração. Essa é a consolação que Jesus deixou para mim e para você. A morte não é o fim. A pandemia não é o fim da nossa vida. Em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Amém, meus queridos? Tenham um bom restante de Semana Santa. Voltaremos no domingo, falando a respeito da ressurreição. Que Deus nos abençoe. Amém.